Veja-se no que dá certas decisões irresponsáveis. O Bolsonaro decidiu sozinho, sem ouvir ninguém, que o Brasil deveria entrar naquela conspiração contra a Venezuela comandada lá de Washington, sem se importar com a situação de Roraima, que depende 70% de sua energia da usina de Guri, lá da Venezuela. Os roraimenses também fazem negócios com a Venezuela. Mais de 50% dos negócios são feitos com aquele país. E tem mais, os roraimenses, eles têm gasolina quase de graça, que é aquela gasolina que é vendida na Venezuela. E como é que vai ficar agora essa população tradicionalmente vulnerável, inclusive pela distância geográfica? Pois é, o Maduro cercado ali, não é, pela Colômbia, pelas aquelas ilhas holandesas de Aruba, Curaçao, e agora pelo Bolsonaro, resolve fechar as fronteiras, o que é normal, natural, porque há uma ameaça de penetração militar em seu território. Mas mesmo assim, o Bolsonaro decide manter a tal de ajuda humanitária, que na verdade é uma patuscada do Trump contra o Maduro, todos nós sabemos. Olha aqui essa notícia. Mesmo com o fechamento de fronteira, Bolsonaro mantém missão humanitária à Venezuela. Notícia da Folha de São Paulo. Produtos serão armazenados em Roraima até que sejam buscados pelos venezuelanos. Assim abandonados, os roraimenses foram direto ao Maduro, através da ex-governadora Sueli Campos, que esteve hoje à tarde com o presidente da Venezuela, pedindo, pelo amor de Deus, para pelo menos não desligar a luz. Imagine só, agora Roraima sem luz, sem 70% de sua eletricidade. Tivemos há pouco uma audiência com o presidente da República, Nicolás Maduro. Tuvimos fazer é importante reunião com o presidente existe Nicolás Maduro. Contrato Existe um contrato de fornecimento de energia elétrica de Guri para Roraima. De la eléctrica de Guri para el estado de Roraima. Continue y necesitamos que ese contrato continúe con calidad de manutención y que el presidente garantizó que vamos a seguir contando con esa alianza con una calidad mucho mejor essa manutenção que iniciará imediatamente. y que esa manutención iniciará inmediatamente. A decisão de Maduro de fechar as fronteiras com o Brasil e de também mandar tropas lá para a fronteira com Roraima, nós temos uma fronteira de nada menos 2.200 quilômetros com aquele país. Então, essa decisão, claro que apavorou, né, o governo e o próprio Bolsonaro. Então, decidiu o presidente Bolsonaro enviar o seu vice, Hamilton Mourão, à Colômbia para participar de uma reunião do grupo de Lima, que reúne 14 países contra a Venezuela. Na verdade, Mourão vai lá tentar apagar o fogo, vai de bombeiro. Ele que tem mais ou menos a cabeça no lugar e já disse que não é hora de se meter com questões militares, muito menos com a Venezuela. Na verdade, o Bolsonaro esqueceu de ler um artigo importante da nossa Constituição. É o artigo 91, que fala na Constituição do Conselho de Defesa Nacional. Então é esse conselho que deve ser ouvido nessas questões internacionais e de alta gravidade. A gente se lembra que o próprio Temer convocou este conselho durante aquela greve dos caminhoneiros que paralisou o Brasil por uns 10 ou 15 dias. E o que é que diz aqui? O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, e dele participam, como membros natos,
o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, de Relações Exteriores, o ministro do Planejamento, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, por que o Bolsonaro não foi ouvir esse conselho e vai tomar essa atitude sozinho? É a mesma coisa que ele fez com aquelas decisões aparentes, não é? De tirar o Brasil da ONU ou de reconhecer Jerusalém como a capital única, a única de Israel, e não mais contemplando os árabes, não é? Naquela cidade que tem 3 importantes religiões, que é a católica, a muçulmana, que é dos palestinos, e a hebraica, que é de Israel. E o que dizer também daquelas loucuras de afastar o Brasil da China e da Rússia? Pelo menos isto parece página virada.